Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo REM, o podcast oficial da Confraria do Sono. Eu sou Leonardo Simões, fisioterapeuta certificado em sono pela ABS. Eu sou Alice Mota Veiga, eu sou psicóloga, especialista em TCCI, e temos aqui a presença do... Olá, sou Jefferson Rodrigues, personal sleep. Eu atuo há 20 anos na área de ergonomia do sono. Quero agradecer o convite da Confraria do Sono aqui em Minas, um povo maravilhoso, que eu tenho muito prazer aí de ter vários amigos. E a gente vai conversar um pouquinho dessa área, que é uma área emergente, né? Eu acredito, né, que é uma nova tendência de tratamento. E agora estou em São Paulo, a convite de alguns grupos de estudo para a gente falar a respeito dessa área, pesquisar, porque na prática clínica, tanto na área da psicologia, na área da fisioterapia, na área da odontologia, fonoaudiologia, a gente está percebendo, né, o quanto que essa questão posicional, o quanto que a posição do paciente influencia no tratamento dos distúrbios do sono, né? E é um assunto pouco difundido, pouco divulgado, mas cada vez mais está entrando na prática clínica de todo mundo e a gente tem a intenção aí de poder informar as pessoas quanto à importância desses aspectos posicionais para o sono. Então vamos lá. Vamos, né? Pode começar. Uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aos nossos convidados, né, de várias as áreas, quando e o que te motivou, né, a começar essa sua jornada na ergonomia do sono? A minha jornada com a ergonomia do sono, ela começa um pouco aqui em Minas também, porque olha só que engraçado, né? Eu trabalhava com futebol, então já vim aqui enfrentar Galo, Cruzeiro. Na época eu estava trabalhando no Figueirense, era fisiologista, o Edmundo também trabalhava na época e tal, e estava muito bem estabelecido nessa área, porém sofria de distúrbio do sono, né? Tinha muita dificuldade para dormir, e o que acontecia, que eu percebia, era a influência do ambiente onde eu dormia para a questão da qualidade do meu sono, principalmente quando a gente fala na questão álgica, né? Eu sempre sofri muito com dor na coluna, um dos motivos que eu parei de jogar futebol foi por causa de dor, impacto, e o que acontece? Eu fui lá em 2005 para 2006, conversando com alguns amigos, e até quando eu fiz uma troca de um colchão, na época quando eu casei, eu vi que é um item que influenciou demais, né, na minha qualidade de sono. Na época, na verdade, até estava prejudicando a qualidade do meu sono, porque eu saí de uma cama pequenininha, fui de uma cama queen, bonita, linda, maravilhosa, mas ortopedicamente inadequada para mim. E quando eu fiz essa alteração, vi o quanto que aquilo ali trouxe de resultado para mim, e eu assim, nossa, o quanto de gente que deve sofrer com a questão do sono por não ter um colchão adequado. Aí a gente foi buscar na literatura, era muito escassa com relação a estudos nessa área, né? E no momento que eu estava fora do futebol, eu acabei me imergindo, querendo entender um pouco mais como que a fabrica colchão, como que funciona essa área. Aí então eu comecei mais iniciando minha jornada na área comercial, mas pensando sempre no aspecto clínico, né? E já vislumbrando o que a gente está vivendo hoje, né? Que é o quanto que os profissionais da saúde eles precisariam estar entendendo isso para poder ajudar na melhoria da qualidade do sono, né? Então, minha jornada começa lá em 2005, 2006, e graças a Deus a gente tem colhido muitos frutos aí durante esse período. A entrada foi pelo sofrimento, sim, né? Exatamente. 20 anos aí já de estrada, né? Exatamente, aí você tocou num assunto que eu acho que é interessante, trazendo aqui para o lado da psicologia, né? A questão da dor, né? Sim. Então, quando a gente tem dor, né, a qualidade do nosso sono é horrível e as pessoas elas começam a ter, inclusive, uma dificuldade assim, eu não quero deitar para dormir porque eu vou ter dor. Exato. Né? E aí... Vira uma associação. Vira uma associação, exato. Então, é uma sucessão de problemas que a gente vai trazendo para o sono, vai diminuindo a qualidade do sono. Né? Aí a gente vai buscar novos artefatos para ajudar a gente na qualidade do nosso sono, né? Eu tenho muito isso no consultório, pacientes que viram e falam assim, não, mas minha cama é muito boa, ela é muito macia, e aí você vai ver, às vezes o colchão é muito bom, mas o travesseiro não é bom. E aí, hein? Como é que... Não... explica um pouquinho o que é ergonomia do sono, e outra coisa que os pacientes também me perguntam muito sobre a posição de dormir, porque tem uma diferença, não tem?
Sim, sim, assim, ó, Terapia posicional e ergonomia do sono. A gente vai falar de um gancho principal que é da dor, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele tem a predileção, ele tem algumas preferências, como eu achava também, né? E como às vezes a gente acha que uma coisa vai estar fazendo bem pra gente, às vezes está fazendo mal, né? Porque essa percepção do que faz bem ou do que faz mal é uma coisa muito subjetiva, né? E isso também tem relacionado à questão da posição de dormir, né? Então, se a gente fala da posição supina, os estudos associam que os pacientes que sofrem de dor álgica, né? Desculpa pela redundância, sofrem de dor, eles acabam preferindo ou tendo melhor alívio da dor, às vezes na posição supina e na posição lateral com apoio de travesseiros entre as pernas, tá? Isso é que a literatura coloca numa recente revisão agora sistemática, e a posição de prono, que é de barriga para baixo, está associada a maior compressão na região lombar e cervical, sendo uma posição menos indicada para pacientes com dores, né? Porém, na prática, o que a gente observa é que a gente acaba se movimentando durante a noite dinamicamente, tentando buscar a posição de maior conforto, diminuindo a fadiga entre o atrito das articulações do corpo com o colchão. E o que é bem interessante assim a gente entender? Quando a gente tem um colchão e um travesseiro confortável, isso alguns estudos já apontaram, né? Que o paciente ele tem um sono mais profundo, ele entra mais em sono REM, ele consegue ter uma eficiência de sono melhor. E da mesma forma, quando esses itens estão desconfortáveis, tanto o colchão quanto o travesseiro, ele aumenta pontos de dor. A dor também é um fator fragmentador de sono, né? E a gente vai sempre perceber uma coisa, assim, tipo, que a princípio a gente, pela falta da informação, muitas vezes a gente deixa esse assunto, que é colchão, travesseiro e ergonomia, um pouco de lado. A gente tenta trabalhar muitas vezes no consultório, os profissionais de maneira geral que atuam em sono ou que não atuam em sono, mas não avaliam essa questão, ou mesmo sem muito embasamento, prescrevem suas experiências pessoais para o paciente. Quando a gente fala de tratamento, ele precisa ser individualizado, de acordo com a necessidade do paciente, e daí não tem um colchão ideal, não tem um travesseiro ideal, existe aquilo que vai trazer mais conforto para esse paciente. E o Leonardo estava comentando a respeito de terapia posicional e ergonomia do sono. A ergonomia do sono a gente fala que é quase que, eu penso, quase que uma ciência, né? Onde a gente vai ver a forma que a gente dorme, no ambiente que a gente dorme, né? Que é no colchão, e o que suporta a nossa cabeça, que é o travesseiro, né? E os acessórios que a gente vai utilizar para favorecer uma postura mais adequada. E quando eu pego uma das modalidades de tratamento para a apneia do sono, né, a gente sabe que a apneia do sono ela aumenta sempre que o paciente, no geral, na maioria dos pacientes, quando ele está na posição de barriga para cima, de supino, né? Então pode ser que a posição supina melhore o conforto, mas piora o aspecto respiratório. E daí é uma posição que a gente tenta evitar e trazer esse paciente o máximo possível para uma posição lateral, né? E a gente pensando nisso, existem formas de tratamento, né, na literatura, e começou lá em 1984 com a Cartwright, onde ela fez uma sugestão de colocar uma bolinha de tênis atrás das costas dos pacientes, e dentro disso viu que poderia ser uma modalidade de tratamento, né? E dali para frente teve uma série de dispositivos, cintas de contenção, mochila, hoje tem isso para vender na internet, né? E as terapias agora, os devices mais atuais de tratamento são tratamentos vibracionais, são dispositivos que a gente coloca no corpo e que vibram quando o paciente está de barriga para cima, né? Então, isso é a terapia posicional. São ferramentas que a gente utiliza, e até mesmo o travesseiro pode ser uma modalidade de terapia posicional, evitando a posição supina. Agora, quando a gente fala de ergonomia do sono, é algo muito mais complexo, porque quando a gente fala de dormir de lado, é uma das coisas que a gente busca e quer, mas só que quando a gente não maneja os outros itens pelo qual a gente se mexe ou se posiciona durante a noite, que é a altura do travesseiro, a composição dele, o tipo de colchão, se o paciente tem algum tipo de dor, se tem algum tipo de desconforto, se a cama muitas vezes no plano prejudica, se tem que elevar essa cabeceira da cama muitas vezes de uma maneira que não cause dor, mas ao mesmo tempo cause um benefício respiratório. Então tem muitas facetas a serem consideradas, e hoje dentro da medicina de precisão a gente tem ergonomia de precisão. Então é entender todos esses fatores para poder daí sim a gente aplicar a terapia posicional para aqueles pacientes que têm ronco e apneia derivados da posição, poderem se beneficiar com esse tratamento a médio e longo prazo. Porque a adesão desses tratamentos
posicionais, que é somente botar algum dispositivo para vibrar ou que conter a posição de barriga para cima, ela é pequeníssima, porque o paciente quer dormir de barriga para cima, porque ele vai se sentir mais confortável se o travesseiro não está ajustado, se a cama não está ajustada, e daí ele acaba tirando o dispositivo, ou mesmo não aderindo, porque ele não tem apneia, ou diminui a quantidade de apneia, mas aumenta a fragmentação do sono por esses fatores estressores. E é tão ruim quanto, né? É, exatamente, tão ruim quanto, né? Você vai buscando uma posição melhor, uma forma de facilitar voltar para o sono, né? Então, você tá incômodo aqui, estou sentindo dor no ombro, estou sentindo dor na lombar, né? Eu vou buscar uma nova posição. Então, eu viro para um lado, viro para o outro, viro de frente, viro de costas, né? Então, pronto. E só nisso que o Jefferson falou, né, já engloba uma outra coisa que eu ia perguntar aqui, que é sobre a melhor postura para dormir, né? Então, assim, a gente vê que essa coisa da melhor postura, isso varia de paciente para paciente, né? E não só de paciente para paciente, como de noite para noite. Exato. Né? Então, dependendo, né, naquela noite, às vezes eu estou mais cansado, ou eu estou, né, estressado, e aí questões emocionais, esses fatores também interferem, né? Uma noite que está muito quente, ou às vezes mais frio, isso tudo interfere. Interfere muito, né? Só que então, coisa legal. Tudo entraria dentro desse conceito, né? Igual você falou, uma coisa mais ampla, que é a ergonomia do sono, que tudo está relacionado, né? E assim como o uso do CPAP para um paciente que tem apneia, ou o uso de uma placa, né, de avanço intraoral, quando o paciente talvez não se adapte ao CPAP, ou quando ele tem, às vezes, uma apneia mais leve e não tem tanto sintoma, então isso faz toda a diferença, né? Então, o paciente que vai usar algum desses dispositivos, ter algum acessório que facilite, né, o colchão, o travesseiro, a altura, espessura, isso tudo faz toda a diferença. Uma consulta particular aqui no meio do podcast, pode ser? Opa! Meu pai, ele usa o CPAP, ele tem uma apneia obstrutiva e apneia central, ele inclusive tem aqui o travesseiro com as lâminas e tudo. E outro dia eu estava conversando com a minha mãe e minha mãe falou assim, olha, ele tem reclamado e não está usando o CPAP. Ele só inicia o sono com o CPAP, depois, no meio da noite, ele acorda, tira o CPAP, porque ele fala que o travesseiro não está legal. Ele já tirou todas as lâminas, tá? E ele falou que ainda está alto. E a minha mãe descobriu que ele pegou um travesseiro do meu filho tem 19 anos, gente, quando ele era bebê, e está dormindo com esse travesseiro. Sim. Ou seja, aquele fiapinho, né? Ele não está dormindo com o travesseiro, né? Primeiro que o travesseiro tem 19 anos. Sim. Né? Eu não quero nem pensar sobre esse travesseiro. Mas, assim, o que a gente faz com um paciente que, vamos lá, é um idoso, 82 anos, né? Está se incomodando com a altura do travesseiro. E com isso, está tirando o CPAP no meio da noite, que é fundamental para ele, né? Perfeito. Como é que a gente faz com esse tipo de paciente? Esse é um desafio gigantesco. Não, é muito desafiador manejar pacientes mais idosos, porque eles têm uma resistência muito grande à questão de mudanças, né? E tem também uma questão que eles entendem que eles sabem o que é melhor para eles, né? E quando tu fala a respeito do teu pai, independente da qualidade do travesseiro, a gente tem que levar em consideração que ele se sente mais confortável, né? Então, acho que o caminho sempre da ergonomia do sono não é impor alguma coisa de maneira coerciva para o paciente. É construir essa ambientação de acordo com aquilo que ele aceita e buscando alternativas para que a gente venha buscar a melhor condição. Então, tipo, se os pacientes com esse tipo de perfil que eu atendo muito, eu sou encaminhado muitos médicos, psicólogos, uma infinidade de profissionais me indicam o manejo clínico de pacientes que usam ou não usam CPAP, né? Mas o maior desafio mesmo daquele paciente que precisa usar CPAP e ele acaba muitas vezes retirando o equipamento por conta de um desconforto, que pode ser, às vezes, o travesseiro, pode ser a posição que ele adota por conta do travesseiro não estar adequado também, né? Então, é muito importante a gente ouvir o paciente. Então, se ele coloca que o travesseiro está alto, alguma coisa não está legal, entende? Então, a gente precisa entender o que poderíamos manejar para chegar dentro de um consenso que vai trazer benefício e conforto e algo que ele aceite,
e, ao mesmo tempo, a gente pensa naquilo que possa estar melhorando essa adesão dele especificamente. Às vezes precisa mexer nas duas coisas. Pode ser que uma coisa, que é a posição que ele dorme, interfira na questão do funcionamento do CPAP e, de uma certa forma, até o próprio CPAP interfere na questão ergonômica, porque como tem uma interface que é a máscara, às vezes o paciente gosta de dormir de uma forma que com a máscara isso impossibilita, né? Uhum. Então, dentro disso, nesse olhar mais global, é entender as necessidades do paciente junto com os desejos e anseios dele e juntar uma solução que o paciente concorde. Aí você já está explicando mais ou menos o que é o personal sleep, né? Exatamente. Então continua aí, segue aí o fluxo, vamos lá. Então, Explica pra gente o que é isso. Então, assim, ó, eu pensei nesse termo personal sleep faz uns 10, 12 anos, né? Porque antigamente eu fazia mais prescrição de produto. Então, prescrevia travesseiro, prescrevia colchão. E muitos pacientes, eu percebia, e na época, confesso até por não ter uma formação em sono, que em 2021 eu fiz uma pós-graduação em distúrbio do sono, e dali mudou todo o mindset com relação à questão do tratamento da apneia, porque sono para mim estava relacionado mais a melhorar o ronco do paciente e tratar a dor. Então a parte respiratória, a minha formação de base é educação física, então não tive até então o estudo da parte dos distúrbios respiratórios, não só de sono, mas geral, né? Entendendo depois dessa formação, eu vi o quanto que eu consegui traduzir, né, do conhecimento que eu tinha, e pelo fato também de eu montar uma fábrica, eu tive que montar uma fábrica lá em 2018, pelo fato de o mercado em si não compreender as necessidades específicas que o paciente com distúrbio do sono tem, né? Então, quando a gente fala de produto e fala sobre a questão do mercado, não só brasileiro como internacional, e até muitas pesquisas que se tem, existe um viés muito mais comercial, na grande maioria das vezes, do que propriamente clínico, né? Então, sempre determinando que um produto é melhor do que o outro, um produto traz uma solução X para ronco, para dor e tal, e na prática a gente vê que vai servir esse produto para algumas pessoas e para a maioria das pessoas não vai servir. Por quê? Porque é tantas nuances que se tem que aquele travesseiro que faz bem para mim, às vezes não vai para fazer bem para o Léo vai fazer melhor para o Léo, teria que ser mais adaptado. Para você, mais outra coisa. Para o seu pai, totalmente diferente, porque eu tenho que entender um corpo de 80 anos, com uma coluna totalmente, né, degenerada pelo tempo, com quadro álgico, com uma dificuldade de entrar num sono mais profundo, né, com outras comorbidades associadas. Então, a gente tem que entender todo esse ambiente pensando em produtos que se resolvam e não vai ter um produto de marca. É entender que, na verdade, a gente tem que pegar o que tem no mercado e adaptar esses produtos para uma necessidade específica de cada paciente. Então, hoje eu, dentro da ergonomia do sono, né, no Personal Sleep, apesar de eu ter uma fábrica que eu tento fazer os produtos que o mercado não tem, muitas das vezes eu trabalho prescrevendo produtos que já tem no mercado, porque os produtos que eu tenho não atendem, que eu desenvolvi não atendem a necessidade do paciente. Mas você ter uma ferramenta, né, eu ter uma série de opções, favorece que a gente consiga ter mais assertividade ou mais opções para a gente ter uma assertividade melhor para o paciente, né? E o que mais a gente vê hoje, né, é essa enxurrada de produtos, né, que são tentados empurrar para o paciente, né, de uma forma às vezes até desrespeitosa, né, em equipamentos que prometem a cura, né, de determinada coisa ou a solução do problema do ronco, da apneia, com coisas que a gente vê que absolutamente não tem efeito nenhum, né, e quantos pacientes não vão nessa. E, inclusive, em relação ao CPAP, pacientes que eu acompanho já me questionaram. Eu vou parar de usar porque é muito menos desconfortável. Eu falo, olha, isso aí não tem evidência. Então, a gente tenta, né, contra-argumentar, sempre respeitando a opinião do paciente. Sim. E, assim, eu como faço atendimento domiciliar, eu vejo um grande diferencial nisso, exatamente nessa parte da ergonomia do sono. Por quê? Quando o paciente vai a um consultório, né, ou vai à clínica, e que você faz a avaliação e ele experimenta o CPAP, a máscara, na posição ali sentada ou numa poltrona, é uma coisa.
na hora que ele deita, mesmo que você tenha uma cama, uma maca, né, no seu consultório, não é a cama dele. Então, quando ele deita na cama dele, no travesseiro dele, na posição, isso faz toda a diferença. Então, quando eu faço, né, o atendimento presencial na casa do paciente, inicialmente a gente faz igual a gente está fazendo aqui, um bate-papo, anamnese, o paciente sentado, eu apresento as máscaras, né, o paciente testa sentado. Aí ele adora um determinado tipo de máscara. Eu falei, calma, agora vamos lá para o seu quarto. Aí na hora que deita, aquilo que ele gostou, já não gosta, porque dependendo do modelo da máscara, na hora que ele deita de lado, vaza. E às vezes aquela que ele não gostou, quando sentado, traz um conforto, quando deita, né? É a solução. Dizer, né? Por causa das diferenças que a gente tem hoje, né? Das máscaras, marca X, marca Y, máscaras que a traqueia entra por cima, máscaras que entram por baixo. Então, na hora que o paciente vira, se aquela, né, o circuito e o encaixe da máscara é na região anterior, aquilo às vezes incomoda, esbarra o paciente. A máscara que já tem entrada por cima, o paciente vira, ela tem um giro de 360 graus. Então, isso faz toda a diferença. Né? Então, assim como o personal sleep, né, eu também me considero, né, um personal exatamente porque você está fazendo o atendimento individualizado, né, e caracterizando o que é importante para o paciente naquele momento. Isso faz toda a diferença. E é por isso que eu sempre falo que o tratamento do sono, né, e aí eu estou colocando sono porque qualquer coisa que envolve o sono, é multidisciplinar. Né? A gente precisa de todos os profissionais aí envolvidos nesse tratamento desse paciente. Porque na hora que o paciente está ali, ele tem um travesseiro que é bom, que ele testou, o fisioterapeuta foi lá, o personal sleep, a fono, todo mundo está ali trabalhando junto, mas ele cria um alerta, porque será que na hora que eu virar de lado, não vai tirar, desconectar a traqueia da minha máscara? Isso tudo causa um alerta, ele pode ter ali uma insônia por causa disso, porque toda vez que eu virar, eu posso desconectar, então, olha o perigo de eu ficar sem, e aí esse alerta daí pode trazer um outro problema que é a insônia, que às vezes a gente não tem e de repente desenvolve. Exato. Né? E não é comum, né, o paciente, quando ele tem o diagnóstico da apneia e entendendo todo a repercussão do não tratamento da apneia, ele se preocupa muito com os índices que o aparelho apresenta, né? E se preocupa muito também com essa questão de ele usar a noite toda e não retirar, e essa hiperalerta também é tão danoso quanto o não tratamento da apneia. Né? Então, e aí que entra o fisioterapeuta que tem esse olhar um pouco diferenciado de pensar não só no consultório, mas pensar nessa dinâmica do aparelho, porque o consultório, ele é lindo, tudo funciona, entendeu? Tudo funciona. Aí quando a gente chega na casa é que a gente vai esbarrar... Você está ali num ambiente controlado, né? Exatamente, vai esbarrar com todas as nuances, né? Então, essa questão de como que o paciente dorme, eu geralmente até dando uma dica para os fisioterapeutas, ou quando vai trabalhando, né? Então, geralmente eu sempre peço para o paciente ele deitar sem a máscara. Porque quando tu deita com a máscara, tu já fica preso. Quando você pede para o paciente deitar, exatamente como ele se sente confortável, como ele dormiria sem CPAP, a maioria das vezes... esperar um pouquinho na posição, né? Porque às vezes ele muda a posição, porque ele deita de um jeito, porque ele quer mostrar para você como tá ele bonitinho. Tá bonitinho. Ele geralmente, o paciente, ele gosta de mostrar que ele está fazendo certo. Né? Até para provar pro profissional de que o problema dele é mais complicado. Exatamente. E daí o que acontece no geral, né? Essa métrica que eu utilizo é assim, ó, vamos fazer o seguinte, deita da forma que tu se sente mais confortável. Aí o paciente vai lá e ele deita. Aí assim, agora vamos fazer o seguinte, dá uma movimentada, como é que seria uma outra postura que tu se sente confortável? Aí a gente vai ver, dentro dessa dinâmica toda, tu já vai pensar no tipo de máscara que ele usa, né? Tem as máscaras mais minimalistas, que elas são que é de escolha de muitos pacientes, né? Mas às vezes da forma como esse paciente dorme, o travesseiro que ele usa também, ela vai ter um deslocamento,
E daí a gente tem que ver dois fatores, né? Será que a gente troca a máscara? Será que a gente troca a posição do paciente? Será que a gente tenta melhorar o ambiente para que o paciente durma na máscara, que ele se sente melhor? Esse seria o melhor dos cenários, né? E às vezes não é mudar drasticamente, é a gente fazer algumas adaptações, ajustes, né? pequenas coisas que vão favorecer mudar o mínimo possível. Quando a gente pensa na ergonomia do sono, é o mínimo, é como o CPAP. É o mínimo de pressão possível que resulta na solução do problema, né? Então, a ergonomia do sono é o mínimo de mudança possível que traz o resultado que a gente busca. Então, mudanças muito grandes geram conflitos muito grandes, né? E geram processos adaptativos um pouco mais demorados, muitas vezes, né? A não ser que realmente, quando a gente observa, e às vezes eu tenho pacientes que não se adaptaram a nada, têm apneias gravíssimas, tá? E com repercussões sistêmicas, né? Tipo arritmia. Só que o médico já testou todas as opções e não tem mais nada. Ele manda para mim, Jefferson, você tem esse paciente aqui, tá? Tá nas suas mãos, né? Que eu não tenho nenhuma terapia, o que eu tenho é fono, que ele está conseguindo, não é muito disciplinado, às vezes é disciplinado, mas é insuficiente, né? Ele não consegue botar um aparelho intraoral, ele não é um caso cirúrgico, principalmente pacientes idosos, que a gente tem muita dificuldade de manejo, né? Então, cirurgias para idosos que já têm comorbidades associadas é difícil, um aparelho intraoral para um idoso, muitas vezes é um paciente que não tem dente, ou então já tem uma questão que dificulta a parte funcional, né? Muitos deles têm dificuldade de adesão a fono, então entra ali a terapia posicional, né? Daí não só a terapia posicional, mas a ergonomia do sono para tentar buscar uma mudança significativa nesse caso, né? Então, muitas vezes são pacientes que a gente tem que fazer uma elevação um pouco maior do que o padrão, de ele dormir um pouco mais elevado, né? Isso sem ativar pontos dolorosos, porque eu não posso melhorar a respiração do paciente e gerar mais dor no paciente, fragmentar mais o sono do paciente. Colocar esse paciente, tentar fazer com que ele fique mais lateralizado, então a gente usa travesseiro de corpo, às vezes 2 travesseiros de corpo, um apoio nas costas e outro para quando ele virar ele não precisar transitar. Então são várias estratégias que a gente utiliza e o que eu tenho passado para vocês assim, com a prática clínica, a gente tem melhorado muito, muito e controlado até problemas sistêmicos. Claro que a gente sempre pensa que o CPAP para uma paciente de apneia grave é a primeira linha de tratamento. A gente sempre vai pensar nisso. Mas a gente tem que pensar que alguns não usam. Então, o paciente que usa meia hora de CPAP por dia, por noite, é preferível ele ter uma outra terapia que ele consiga usar a noite toda, sim, do que ele só ter o CPAP do lado da cabeceira e ele não conseguir usar. Então, ele tem o CPAP, mas não usa. A constância, né, no tratamento, né, faz toda a diferença. Exatamente. Então, tratar com alguma coisa que o paciente aceite e tenha um resultado positivo, sistêmico, mesmo que não seja um tratamento completo, mas que a gente tenha um sucesso de pelo menos reduzir aí 50% do quadro do paciente, ele é muito melhor do que subestimar ou não tratar esse paciente. Sem dúvida. E interessante quando você começou a falar, né, porque você é o CEO da Orthopedic Sleep, né, a sua empresa, e você falou que você começou, né, a buscar soluções que não tinham no mercado, por isso você criou, né, a empresa. E mesmo assim você vê que os produtos que você desenvolve, às vezes não supre, né, a demanda e a necessidade, você acaba tendo que usar, às vezes, alguma coisa que já tem no mercado. Então, assim, eu acho que isso é realmente a gente procurar e buscar fazer o melhor tratamento para o paciente. E o melhor tratamento para o paciente, como você falou, nem sempre é o CPAP, né? Existem as indicações, né? A terapia padrão ouro, mas entre o paciente ter que usar, né? Ele ser obrigado a usar uma determinada terapia que é imposta e ele não ter adesão, usar 1 hora, meia hora, e se ele busca uma outra terapia que ele vai ter uma maior adaptação, mesmo que ela não o trate 100%, é melhor do que não usar. Sim. E uma estratégia que eu usei com uma paciente, vamos dizer assim, um pouco rebelde em relação ao tratamento, porque a gente tem que também olhar o outro como se fosse você. Sim. Né? Se colocar na posição do outro, sentir a dor do outro. Ela era uma senhora, né, que estava
com algumas questões pessoais. Ela é uma senhora solteira, não tem filhos, então assim, só tinha sobrinhos, e ela tinha 2 cuidadoras. E ela tem também uma questão psiquiátrica. Então, ela só confiava em uma das cuidadoras. Então, o que eu combinei com ela para conseguir a adesão? Vamos começar a usar na noite, que a cuidadora X está aí. Então, ela usava uma noite, não usava na outra. E mesmo assim começou assim, com 40 minutos, 50 minutos. Foi uma coisa que foi crescendo. Noite sim, noite não. Noite sim, noite não. E eu ia monitorando, incentivando. Então, esse é o papel também do profissional. Né? Às vezes a gente querer que o paciente tenha uma adesão, né, total, inicial, é difícil. Porque Sim, aí o paciente às vezes abandona. Uhum. E aí o que foi acontecendo? À medida que ela foi usando, ela foi vendo que não era, né, nada assim tão foi observando os benefícios que aquele tratamento vai trazendo. Aceitou quando ela já estava bem acostumada, e ela sabia, ela mesma conseguia tirar, colocar, entendeu? Começou a usar nas noites da outra cuidadora, também de forma crescente, e hoje está absolutamente tratada, ótima. Então, eu acho que o principal é respeitar o processo, né? O paciente, ele tem um processo. E quando a gente pensa também assim, o paciente, ele tá mal, mas tem paciente que ele já, o corpo, né, a apneia do sono é uma doença crônica, subdiagnosticada, 80%, 90% da população mundial não sabe, né, que tem essa doença. E o que acontece? Como tudo na vida, o nosso corpo também, ele acostuma com a hipoxemia, às vezes até o professor Tufik, né, que eu participo do grupo da psicobiologia, ele fala: a apneia do sono leve é bom, ela é protetiva. Porque tu gera uma série de adaptações ali, e quando não repercute para uma comorbidade, teu corpo está mais adaptado, tu fica mais casco duro para o problema. Né? Mas levando para a questão clínica, né, eu acho que o que é mais importante dentro desse processo todo é a gente buscar um tratamento onde o paciente esteja no centro do tratamento, não o que o profissional ele tem habilidade de poder fazer. Então, às vezes, pode ser que paciente que eu atendo é um paciente que não quer usar CPAP, mas muitas vezes eu falo para ele assim, ok, eu vou melhorar a tua ergonomia, ok? Mas é para tu usar CPAP. Eu estou te preparando para usar o CPAP. Uhum. A gente já vai estar colocando, porque às vezes tu já teve uma experiência ruim de dormir com o equipamento, de uma forma que daí tu não conseguia se sentir confortável, tá? E quando a gente prepara esse ambiente para o paciente, e muitas vezes você prova para o paciente que o vizinho se tratou com terapia posicional ou com ergonomia, e ele não se trata com ergonomia 100% por completo, ele aceita muitas vezes que fala, não, ok, beleza, o vizinho tá assim, tá legal, mas eu vou precisar de alguma coisa a mais. Mas você, entendendo o processo do paciente, eu acho que o médico, né, tem que estar hoje muito com a cabeça aberta, entendendo que hoje o tratamento ele é multimodal e tem muitas possibilidades de tratamento, e o paciente se tratar de alguma forma, desde que, claro, né, o tratamento ele tenha uma efetividade, não tem por que eu pensar em um tratamento de terapia posicional para um paciente que tem apneia não posicional. Então, só que daí até uma das coisas que é importante, né, eu fui convidado para participar do primeiro estudo aqui no Brasil, com 12 mil pacientes, né, um estudo que foi conduzido pela doutora Cíntia Rosa, lá no Hospital IPO de Curitiba, e a gente avaliou ali a causística, 2/3 da população estudada, né, e a gente extrapola aqui para o Brasil, tem apneia posicional. Então, se a gente for pensar os pacientes que têm apneia, a cada 3 pacientes, 2 se beneficiariam com alguma intervenção de mudar a posição de dormir, seria uma forma de tratar o paciente. E os pacientes com apneia mais leve, metade deles se tratariam somente fazendo terapia posicional. É aquela história do tá roncando, dá um cutucado. Exato. Assim, pois é. Eu acho que é importante a gente falar isso também, né? Que às vezes a gente já faz isso naturalmente, sim, né? Sem perceber. Eu sou a dona travesseiro lá de casa. a minha cama tem 8 travesseiros, eu não estou brincando. Tem travesseiro de corpo, travesseiro assim, travesseiro assado. Abraça o travesseiro. Abraça, travesseiro para a perna, para o joelho, né? Eu tenho todos. E aí, às vezes, meu filho vai lá no meu quarto, vira e fala assim, ô mãe, eu posso pegar esse travesseiro? Não, esse daqui não.
Esse vai me fazer muita falta. Esse faz Esse falta. aqui é para aquele momento lá que é da noite que eu gosto de usar ele para botar ali embaixo do joelho. E esse aqui. E assim, o que é interessante a gente entender é que tem pacientes como você que tem a possibilidade de poder ter um monte de travesseiro na cama. É. Mas a realidade é que muitas vezes a gente tem uma cama pequena para 2 pessoas, às vezes até grandes, dormindo numa cama de casal, e esses acessórios que a gente vai colocar nessa cama para ajudar no tratamento posicional, porque hoje a terapia posicional que eu tenho utilizado na prática, que tem dado mais resultado, não são bolinha de tênis, cinta contentora, é reeducar o paciente a ficar de lado, então uma posição um pouquinho mais inclinada e fetal, um travesseiro que fique confortável para o paciente ficar de lado e quando ele fica de barriga para cima, empurrar o pescoço, o travesseiro moldado da forma como o paciente já dorme, não que o paciente ele tem que se moldar ao travesseiro, adaptar, né? É o travesseiro que tem que dar o suporte adequado para esse paciente ficar de lado. E como a gente usa hoje dispositivos que monitoram a posição do paciente, que tem apps que a gente utiliza, a gente vê o quanto que o paciente antes do tratamento e depois do tratamento, quanto que ele adere a essa posição lateral mais, daí a gente monitora ronco, monitora também a questão da própria percepção, quantas vezes vai no banheiro, como é que ele acorda, e a gente tem usado essa modalidade de maneira muito efetiva para casos bem selecionados, e hoje muitos médicos já têm me encaminhado pacientes, em São Paulo principalmente, onde eu estou morando agora, moro em Florianópolis e São Paulo mais por conta da demanda de trabalho e estudos que eu estou desenvolvendo, e dentro disso a gente tem utilizado muito essa ferramenta da terapia posicional como um tratamento primário, né? E depois, posteriormente, adicionando terapias. Eu sempre falo que a terapia posicional ela é importante, né? Ou a ergonomia do sono, mas sempre que possível somado a algum tipo de tratamento. Né? Por quê? Porque nem sempre a gente vai garantir que esse paciente vai evitar a posição supina, por conta de dor, por conta de temperatura. Então, geralmente, na temperatura mais fria, o ambiente gelado muitas vezes nos ajuda para aquele paciente que geralmente tem muito calor ficar mais lateralizado, porque a gente tenta adotar uma posição um pouco mais fetal para não perder calor. Tá? Assim como no calor, a gente tenta dormir mais espalhado, né, por conta de tentar dissipar calor. E daí a gente adota mais a posição supina como uma forma de dissipar calor do que propriamente uma posição que a gente tende a ficar mais lateralizado numa temperatura mais pro frio, né? Então até a temperatura, como o Leonardo tinha comentado, às vezes ele influencia no tratamento da ergonomia do sono ou da terapia posicional. E uma outra coisa importante, né, Jefferson, é a questão do colchão. Agora voltando um pouquinho para a questão, né, dos seus produtos especificamente. O que você poderia falar em termos assim, né? Claro que não existe uma receita de bolo, né? Mas assim, em termos de características de colchões ideais que favoreçam, né, essa questão da qualidade do sono. Independente do paciente... Para a gente que está assistindo, assim, que tem apneia, ou paciente com insônia, ou paciente com qualquer outra questão relacionada ao sono, né? O que é um bom colchão? Sim. Essa é a pergunta bacana, né? Pergunta de milhões, né? Então, assim, eu vejo que o que eu vejo na prática e o que a literatura também aponta através dos estudos que foram desenvolvidos, tá? A primeira coisa que o colchão precisa estar é adaptado ao biotipo da pessoa, né? Então, a gente tem ali pessoas que são mais magras e longilíneas, que a gente tem um biotipo mais ectomórfico. Esse tipo de perfil geralmente se adapta a colchões que não precisam ter tanto mobilidade, colchões, digamos, mais estáveis. As pessoas mais longilíneas tendem a se adaptar melhor, porque se a pessoa deita num colchão, ela é longilínea, né? E ela deita num colchão que não tem muita estabilidade, ela acaba afundando essas estruturas e acaba desalinhando a coluna. Então, uma estrutura mais retilínea, né? Num perfil mais ectomórfico. Num perfil mais mesomórfico, que é meu corpo pleonado, mas teu corpo para endo, assim, né? Dividindo, a gente teria, digamos assim, uma questão de equilíbrio entre um pouco mais de acomodação para o ombro e para o quadril, né? Junto com suporte para a coluna também, tá? Que é um perfil mais médio, né? E quando a gente vai para um perfil mais endomórfico, né, mais relacionado à obesidade, um perfil mais
como se fosse um corpo ou uma pera, ou então maçã mais volumoso, erroneamente a gente pensa que tem que ser um colchão duro para uma pessoa pesada, mas a gente tem que pensar que geralmente a obesidade está relacionada à inflamação, são pessoas que sentem dores, né? E que se a gente colocar um colchão muito rígido, a gente vai muitas vezes dificultar. Esse paciente ele precisa ter um ambiente que absorva muito bem o impacto do corpo, mas também que consiga ter uma estabilidade para essa coluna não sofrer problemas, tá? Aí quando a gente fala de homem e mulher, tem uma diferença também. Porque o homem tem um formato mais triangular, um triângulo, né, e um triângulo invertido, né, o ombro mais largo, cintura mais fina, a mulher ao contrário, uma cintura mais larga. Então, geralmente, a mulher a gente precisa ter uma superfície que acomode melhor o quadril, pensando no melhor alinhamento da coluna, né? Então, dentro disso, tu vê o quanto que tem de elementos que fazem a gente pensar num colchão mais adequado de acordo com esse biotipo e com gênero, né? Quando a gente fala de preferência pessoal, não necessariamente porque eu sou ectomórfico que eu vou preferir um colchão mais firme. Pode ser que eu prefira um colchão que me abrace, né? Ou a pessoa que tem mais peso, que precisava ter uma absorção, precisa de um colchão mais que abrace mais o corpo, ele gosta de colchão que não mexa. Então, cada um tem a preferência pessoal. Uns sentem a mola e gostam da mola, outros não pode ouvir falar de mola, o colchão não pode mexer em nada. Então, a característica do colchão, o tipo de material, depende também das características que o colchão vai ter. Não necessariamente o colchão de espuma é duro, pode ser colchão de espuma macio, e o colchão de mola, que está associado a mais maciez, pode ser firme, tá? E a gente tem que entender que aquela pessoa que tem necessidades especiais, eu tenho fibromialgia, dores generalizadas, eu tenho uma lesão de ombro, uma prótese do quadril, eu tenho que pensar em estruturas que geram menos dores, né? Ou um paciente de apneia que a gente precisa fazer com que ele durma mais lateralizado, que esse colchão ele contemple algo que a gente vai utilizar como uma modalidade, se não de tratamento, mas para não agravar o problema que esse paciente já tem. Então, olha só o quanto de complexidade tem para prescrever colchão. Vou trazer mais uma coisa aqui. Mais uma consultinha. Não, vou trazer mais um problema aqui. Sim. E quando o casal tem essas características diferentes, como é que a gente faz com esse colchão, meu Deus? Então, lá em 2010, esse era o grande problema que eu tinha até nos 4 anos que eu trabalhei. Assim, cara, eu atendo a pessoa, geralmente por queixa de né? Geralmente tem sempre o mais queixoso quando é casal, né? Homem ou mulher, ou 2 mulheres, ou 2 homens, independente do que for, tem sempre às vezes um mais queixoso que quer trocar esse colchão por conta de algum tipo de desconforto, seja por causa de dor, por uma doença, por causa de alguma questão que está fragmentando o sono. E quando tem essas... Olha só o quão é difícil ter biotipos iguais, com preferências pessoais iguais e problemas ou limitações iguais. Então, o que eu pude perceber é que muitas vezes eu atendia um, não atendia o outro, ou atendia na média um, mas os dois não estavam satisfeitos, né? E dentro disso, lá em 2010, eu procurei uma empresa na época que estava pensando em fabricar produto personalizado. E o histórico que eu tenho de prescrição de colchões para casais, cerca de 70% dos casais precisariam dormir em colchões com densidades e características diferentes. Por isso que eu montei esse projeto da empresa em 2016. Por isso que vale a pena procurar o personalizado, né? Porque daí a gente consegue fazer essa personalização, né? E contemplar o que cada lado do colchão faz de maneira especial. Daí, dentro disso, as propostas comerciais ou desenvolver um produto personalizado, que não só ortopédico, que tem outras empresas também, poucas, mas existe, que tem propostas de fazer produtos individualizados, né? Mas não é só individualizar por densidade, tem que ter essas outras características. Por isso a importância do fisioterapeuta, do profissional da saúde, entender de ergonomia para trazer essas soluções para o fabricante, para ele poder fazer o produto personalizado, porque o fabricante ele executa, né? Mas o profissional é que vai, quando se capacitar nessa área, vai conseguir entender essas características. E hoje a gente pode também fazer 2 colchões de solteiro, né, separado numa cama. Então tem uma cama queen, eu posso fazer 2 colchões como é a cama de hotel, né? Então a gente deixa colchões separados
com características diferentes, coloca o mesmo lençol e vamos todo mundo dormir numa cama individualizada, que é uma solução que a gente traz para os lojistas que não têm essa opção de fazer uma cama sob medida para cada paciente. E isso é muito importante, porque você acabou de tocar num fato aí, né, relevante. Hoje, todos os profissionais da área de saúde estão muito preocupados com essa questão da ergonomia do sono, né? E assim, eu como fisioterapeuta vou ter o meu olhar relacionado à questão, vamos dizer assim, mais física. Você como psicóloga vai ter o seu olhar mais comportamental. Então, assim, isso que você está trazendo para a gente aqui hoje é uma pequena amostra do que os profissionais precisam saber e entender dessa questão da ergonomia do sono, né? Então, o quanto isso é importante, o quanto isso agrega, né, para a equipe multiprofissional, né, com o objetivo de fornecer a melhor qualidade e o melhor tratamento ao paciente. Perfeito. Então, isso, assim, só nos engrandece, né, a sua participação. Nós já estamos chegando, né, ao final desse nosso podcast, que na verdade daria para a gente ficar aqui, horas e horas, né? Anos, né? Tá muito gostoso o papo. Porque como é muito bom, né? A gente já está acabando, né? Infelizmente. Tá meio errado. Pessoal, né? A gente gostaria muito de agradecer aqui a presença do Jefferson Rodrigues, nosso personal Sleep, que está sempre, né, trazendo qualidade, inovações, né, nessa nossa área. E é sempre muito bom ter profissionais do seu gabarito, né, para a gente poder desenvolver um papo tão gostoso. Tão gostoso e tão importante, né? Porque a qualidade do sono altera o nosso dia, altera o nosso humor, né? E a vida da gente fica mais colorida quando a gente dorme melhor, não é verdade? Sim, perfeito. E eu quero agradecer agora a todos, né, que estão assistindo o podcast, que são profissionais da saúde ou mesmo são pacientes, né? Para poder ter essa área, né? E entender que sempre o sono nunca vai ser uma coisa só. Sempre o sono a gente vai precisar de um apoio multimodal, né? De N especialidades, e quanto mais especialidades envolvidas em prol ao paciente ou mesmo em prol aos profissionais, mais todo mundo ganha, né? Mais o paciente ele vai ter uma efetividade e observar o seu tratamento mais efetivo, mais o profissional vai conseguir ter êxito e verificar que o paciente realmente está conseguindo os seus objetivos. E para a gente que é profissional e atua na área de sono, cada vez mais a gente vai ter essa área fortalecida, né, que eu acho que é muito importante a gente buscar filtrar o joio do trigo, né? O sono é uma terra hoje de ninguém, né? Então muita gente se coloca como especialista em sono, porém poucos têm formação para atuar em sono. Então você que está aí assistindo o podcast, que é paciente, busque profissionais com capacitação, com uma excelente formação na sua área de atuação. E você que é profissional da saúde, que está iniciando o sono, busque formações, busque profissionais que tenham capacidade de poder ajudar dentro da sua área de formação, para cada vez mais a gente trabalhar com evidência científica e buscar uma notoriedade na nossa área, né? E caminhamos juntos. Todos juntos.